Boa noite, pessoal, tudo bem? Dando seguimento ao nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos continuar vendo os crimes de perigo, né? Estudando um pouco sobre os crimes de perigo. Na aula passada a gente passou pelo artigo 130, 131, 133 e pelo 134. Hoje nós vamos ver o 132, o 135, o 135A, e aí iremos também dar uma estudada no crime de maus-tratos e entraremos no delito de rixa, certo? Eu sei que o nosso conteúdo é grande e eu sei também, né, e vocês sabem, que nossa disciplina foi bastante afetada pela questão dos feriados, né, sem contar com esse período extraordinário que a gente está vivendo em relação a essa pandemia, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu fiz uma média aqui entre a quantidade de artigos que eu tenho que ministrar por vídeo, né? Para poder suprir o conteúdo da melhor maneira possível e dentro das expectativas, dentro do calendário da faculdade. Então eu vou estar soltando vídeos extras aí, né? Não só no dia da nossa aula, mas durante o decorrer dos outros dias eu vou soltando vídeos e vou avisando para vocês no grupo e, logicamente, vou me mantendo à disposição para a gente tirar as dúvidas caso vocês as tenham, certo? Então, sem mais delongas, o primeiro artigo que nós iremos estudar hoje se trata do perigo para a vida ou saúde de outrem, né? É o artigo 132 do Código Penal. Então, expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto ou iminente. Direto e iminente. Expor, né, ou você apresentar, né, a vida ou a saúde de alguém a perigo, ou seja, você trazer a saúde de alguém ou a vida de alguém em uma situação de perigo direto e iminente. É um delito, né, pela leitura dele, que você denota já que ele é bastante genérico no sentido de ser um crime de perigo em si, né? Então é expor a perigo, né? Em resumo, o delito é esse, né? E a pena dele é de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave, né? Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais, incluído pela Lei 9777 de 1998, certo? Então, pela leitura do nosso artigo aí, qual é o bem jurídico tutelado, né? O que foi que o legislador quis proteger em termos de valores, né, nesse artigo aí? Bom, você vê aí, expor a vida ou a saúde de outrem. Então, o bem jurídico, logicamente, é a vida, a incolumidade física e a saúde das pessoas. Resumindo, a vida e a saúde. Por quê? Porque está aí no código, está expresso, não tem muito o que discutir. A sua função, caso seja perguntado acerca do bem jurídico, é analisar o artigo e extrair dele quais são os bens jurídicos tutelados pelo legislador. Mas atenção, no que diz respeito ao consentimento do ofendido, né, se o bem jurídico que sofre o perigo de lesão for a integridade corporal ou a saúde da vítima, entendemos que o seu consentimento terá o condão de afastar a conduta levada a efeito do agente. Contudo, se o comportamento perigoso trouxer em si a probabilidade de ocorrência de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, entendemos que o consentimento não terá força suficiente para afastar o delito de perigo. Por quê? Aí a gente vai revisar um pouco sobre teoria do crime. Quando vocês viram teoria do crime, né, sobretudo na segunda parte do semestre, vocês devem lembrar que dentro do conceito do crime você tem a tipicidade, você tem a antijuridicidade e a ilicitude e a culpabilidade. Quando o fato ele é típico, né, presume-se que ele também é antijurídico ou ilícito, salvo se ele tiver albergado, né, por uma das excludências de licitudes que estão presentes no artigo 23 do Código Penal, quais sejam legítima defesa, o estado de necessidade,
o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Correto? Ok. Mas existe uma outra forma, um outro excludente de ilicitude que não está expressamente disposto no artigo 23 do Código Penal. E qual é essa excludente? Qual é essa excludente? É o consentimento. Bom, o consentimento é uma construção doutrinária, né, acerca de também mais uma modalidade que viria a ser de um excludente de ilicitude. Só que para o consentimento ser válido, ele tem que obedecer a alguns requisitos. E dentre esses requisitos está a disponibilidade do bem. Bom, se o bem for indisponível, nenhum consentimento pode ser válido. Agora, se o bem é disponível, aí esse consentimento ele pode ser válido, né? Então, a disponibilidade do bem é um dos requisitos. A capacidade de consentir, e também um outro requisito, que o consentimento ele tem que ser antecipado à ação do agente. Não existe consentimento se ele tenha sido dado, ele não é válido se ele tenha sido dado no momento da ação ou durante a ação, durante o transcurso da ação, porque aí entende-se mais que é um momento em que a vítima está sendo ferida do seu direito, né, do seu bem jurídico, e acaba emitindo esse consentimento que não é válido, certo? Então, voltando a esse artigo aqui, o consentimento ele pode ser, né, uma forma de excludente de ilicitude aqui, desde que, né, essa exposição a perigo não diga respeito à provável ocorrência de uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, certo? Se for somente a integridade física e corporal, a saúde, sem que seja agravada por um perigo de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o consentimento ele pode ser válido, desde que ele seja emitido por uma pessoa que tenha capacidade para emitir um consentimento, ou seja, uma pessoa maior de idade, que tenha plena capacidade de entendimento, né, e tudo mais, que esse consentimento seja sobre um bem disponível, que no caso aí a doutrina está falando que nesse caso, a integridade corporal e a saúde nessa situação é disponível, a parte pode consentir, e também que esse consentimento seja anterior, ou seja, prévio, tá? A natureza jurídica do consentimento, gente, como eu falei, na visão da doutrina, é uma causa excludente de ilicitude. Tanto para que seja válido, aí eu trago alguns requisitos, né? A capacidade de consentir, disponibilidade do bem, consentimento anterior, não concomitante à conduta. Beleza? A conduta típica consiste, nesse caso do 132, em expor alguém a perigo, que significa criar ou colocar a vítima em situação de risco, né? Trata-se de um crime de ação livre, pois admite qualquer forma de execução. Basta que você exponha a vida de outrem a perigo, né? Por exemplo, fechar o carro de outra pessoa de forma intencional, albarroar dolosamente seu carro contra a vítima com ela dentro, desferir golpe com instrumento contundente próximo à vítima, tirar uma fina de um pedestre para assustá-lo, não fazer os exames exigidos do sangue do doador antes de efetuar a transfusão, e etc. Certo? Então, são situações em que você expõe, de certa maneira, né, a mais ou a menos, a depender do caso concreto, os bens jurídicos de outrem a uma situação de perigo, né? Também pode ser, gente, outra coisa muito importante, certo? Eu vou trazer, quem vem acompanhando as minhas aulas sempre nota que eu trago muitos conceitos da teoria do crime, né? Porque é sempre bom a gente revisá-los. Também pode ser cometido por omissão, né, em combinação com o artigo 13, parágrafo 2º. Aí vai mais uma revisão. Quais são os tipos de crimes omissivos? Você tem os crimes comissivos, né? São os crimes de ação. E você tem os crimes omissivos, que são os crimes que a pessoa era para agir e não age, né? E o legislador ele vai punir também essa forma negativa, e não só a ação positiva, né? A ação positiva, crime positivo, a ação negativa é a omissão, certo?
E você tem os crimes omissivos próprios, né? Que são aqueles crimes omissivos em que a omissão ela é disposta no próprio artigo, como é o caso do artigo 135, né, que a gente vai estudar hoje, a omissão de socorro. E também tem os crimes omissivos impróprios, também chamados de comissivos por omissão. E aí, praticamente todos os tipos penais, eles podem vir a ser omissivos impróprios. Quando? O artigo 13 do Código Penal, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Tá certo? Então, se você tiver uma exposição a perigo, e se você tiver, e aquela pessoa que está sendo exposta a perigo, né, tiver sob a guarda, a proteção legal de outra pessoa, aquela pessoa que se omitiu no cuidado, né, ela vai incidir também nesse delito. Logicamente que você vai combinar o artigo 132 com o artigo 13, parágrafo 2º, tá certo? Porque é um crime comissivo por omissão. E, basicamente, qualquer delito do Código Penal, né, a maioria, pelo menos, eles podem ter essa figura de um crime omissivo impróprio. Por quê? O que torna, né, ele o aspecto que chama essa omissão imprópria é um aspecto que não está diretamente ligado ao tipo penal que está sendo estudado, né? Mas é um aspecto ligado a um dever de cuidado ali, né? A uma responsabilidade de impedir o resultado ou a um comprometimento, né? Para que aquele resultado não aconteça. Então, por exemplo, você pode ter uma diretora de uma escola sendo responsabilizada criminalmente por um crime de lesão corporal de natureza grave. Por exemplo, se um dos seus alunos agredir outro, né? E se aquele aluno tiver sob a responsabilidade dela dentro da escola, ela pode vir a ser responsabilizada, porque ela tem a obrigação, né? Ela se compromete de forma legal e muitas vezes até contratual de garantir a integridade física dos seus alunos dentro daquela instalação escolar, né? Então, dei só um exemplo aí, que seria os crimes omissivos impróprios, tá? E a hipótese de ocorrência deles também. E nesse caso aí do crime de perigo também, do artigo 132, se encaixaria também perfeitamente essa combinação aí, junto com o artigo 13, né, parágrafo 2º, certo? Dependendo de que se a pessoa que está sendo exposta a perigo está sob a guarda de outro que deveria tomar o cuidado, né, de não permitir essa exposição, tá certo? O sujeito ativo, no caso aqui, é o agente que expõe a perigo a outrem, né? Crime comum não exige nenhum tipo de qualidade especial do agente, né? A consumação dele é no momento que você expõe ao perigo, né? E o sujeito passivo, logicamente, por ser um crime comum, também pode ser qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade especial também do ofendido, né? Nesse caso, a tentativa é possível, gente. Como é que você vai responder? Mais uma dica aqui, tá? Como é que você vai responder? Não digo só nesse artigo 132, mas eu digo em qualquer artigo do Código Penal, como é que você vai responder? O que você precisa para responder se exige a modalidade tentada ou não. O que é a tentativa? Artigo 14. É quando você é impedido, por motivos alheios à sua vontade, você é impedido da prática daquele delito. Não é isso? Basicamente é isso. O crime tem o iter criminis, né? Que é o caminhar, os momentos do crime. Você tem a fase da cogitação, você tem a fase da execução, enfim. Quando você consegue fracionar esse caminho do crime
e você consegue perceber qual é o momento, né? Se é possível você fracionar a execução, né? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. A pessoa vai tentar expor a perigo a outra, por qualquer situação. Vai tentar expor perigo. Ela quer expor a perigo a vida de outrem. E ela inicia os atos. No momento do início, que ela vai iniciar os atos de exposição, no momento que ela vai iniciar, ela cogitou e ela vai executar. No momento que ela vai executar, surge um agente público e impede aquela ação. Na cabeça do agente criminoso, ele queria executar, ele queria expor a perigo, só que ele foi impedido por um agente criminoso. Né? Ele iniciou os atos de exposição, né? Mas ele não chegou a expor, né? Ele foi antecipado. E se da exposição, por exemplo, resulta o delito de morte, né? Nesse caso, pelo princípio da subsidiariedade expressa, né? Aí você vê no próprio preceito secundário, né? Depois da pena, o agente poderá ser incriminado por homicídio culposo. Porque vamos ler aqui o artigo 132 de novo. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida resulta... Desculpa, gente. Expor a vida à saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constituir crime mais grave. Então, o próprio preceito secundário, né, pena, detenção 3 meses a 1 ano se o fato não constituir crime mais grave. Ou seja, se constituir um crime mais grave, né, por exemplo, você expôs a perigo, mas a pessoa, fruto dessa exposição, acabou falecendo, por conta dessa exposição ao perigo, o que é que vai acontecer? Você vai ter o perigo para a vida ou saúde de outros sendo subsidiário, na verdade, ele vai ser absolvido por o crime de homicídio culposo aí, porque o agente criminoso agiu de forma absolutamente irresponsável, né, expondo a perigo a outra pessoa, e com fruto dessa irresponsabilidade dele, ocorreu um resultado morte. Bom, aí você já vai ter até a técnica penal, né, já fica claro, o crime de perigo você não necessita do resultado, né? Você não necessita de um resultado específico, assim. Então, o que você precisa é expor o perigo. Se você tem um resultado morte, você tem outro bem jurídico aí que é tutelado, em outro nível de tutela de bem jurídico, né? Matar alguém, né? É crime de homicídio. E existe uma qualidade, né, de homicídio chamada homicídio culposo, que é fruto de um comportamento imprudente, imperito ou negligente por parte do agente criminoso. Então, no caso, resumindo, né, se da exposição à vida ou saúde de outrem gera, por exemplo, uma lesão corporal de natureza gravíssima, né, ou gera, por exemplo, um homicídio, né, aí você já vai ter uma outra pena, né, você já vai ter uma outra pena, você vai ter a pena de um crime mais grave, logicamente pelo resultado que ocorre nesse delito. Certo? As causas de aumento de pena. A causa de aumento de pena, que é só uma no caso, a pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com os legais. Aí eu trouxe aí, para a gente memorizar, uma figura. Ao que parece aqueles pau de arara, né, em que as pessoas vão trabalhar, muitas vezes em lavouras no interior e tal, e aí fica claro, por exemplo, que as pessoas estão sendo expostas a perigo. Olha esse caminhão aí, olha o estado desse caminhão, né, todo penso, né, certamente não está com a mecânica em dia, aí você vê, certeza que ele está com algum problema de suspensão aí e tal, que é algo estrutural do veículo, né? É um absurdo você trafegar com o veículo nesse estado. E além do mais, o mais grave ainda, você tem uma quantidade de pessoas em cima de uma carreta,
né, aberto, uma caçamba, o que é expressamente proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? E a quantidade de pessoas, gente, sem nenhum EPI, sem nenhuma proteção, escorado aí numa estrutura absolutamente rudimentar, né? Que são esses ferros aí e tudo mais, que não vai servir para nada, a não ser talvez aumentar o perigo, né? Então essa pessoa que expôs o perigo, por exemplo, o motorista que expôs ao perigo, né? Ele poderá incorrer no crime do artigo 132. E 32. E certamente o dono da plantação também, né? Porque se essas pessoas têm carteira assinada e se o transporte está sendo feito sob a responsabilidade do agricultor ou da empresa, o que quer que seja, você vai incidir no artigo 13 também, o parágrafo 2º, né? A responsabilidade, o empregador tem responsabilidade sobre a integridade física dos seus empregados, sobretudo durante o ambiente de trabalho, durante o período laboral, né? Então aí você teria N possibilidades de configurar esse delito aí do artigo 132, tá bom? Então ficou claro aí o 132, tá? Logicamente, qualquer dúvida vocês podem me mandar, certo? E vamos seguindo aí para a omissão de socorro. Omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Gente, vamos lembrar o seguinte, que o Código Penal brasileiro tem como um dos seus princípios o quê? O princípio da legalidade, né? Não se pode dar uma interpretação extensiva ao Código Penal. Então, de cara aí, você já vê que o sujeito passivo desses delitos, do artigo 135, ele está, de forma específica, elencado aí no preceito primário. Deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Então, você tem três modalidades aí, três figuras de sujeito passivo, três hipóteses de sujeito passivo aí. Somente essas hipóteses é que você vai poder configurar uma omissão de socorro, né? Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Veja também outro aspecto de cara. O tipo penal ele é dividido em duas hipóteses. Ou você presta, ou você deixa de prestar o socorro, ou você deixa de chamar quem é competente para prestar aquele socorro, né? Vou dar um exemplo. Você está na praia, você está vendo a pessoa se afogar, você não sabe nadar e você está lá. Mas você sabe que naquela praia tem um salva-vidas. Qual é o seu dever enquanto cidadão, vivendo em sociedade? Já que eu não posso ajudar, eu estou vendo a pessoa em perigo, eu vou pedir ajuda para quem possa, de fato, ajudar e resolver aquela situação. Aí eu vou até o salva-vidas e peço a ajuda dele. Se eu tivesse ficado de braços cruzados, olhando a pessoa se afogar, eu incorreria fatalmente no crime de omissão de socorro. Mas eu não sei nadar, não tem problema. De fato, se você não sabe nadar, você não pode prestar assistência direta. Até porque o próprio tipo penal, ele fala, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Beleza. Se eu não sei nadar, eu não vou incorrer nessa parte do tipo. Contudo, eu tinha a opção de pedir ajuda a uma pessoa competente para poder executar aquela tarefa. E eu não fiz. Não fiz porque não quis, né? Então,
Nesse caso aí, eu vou incidir também na omissão de socorro por conta da segunda parte do tipo, por não pedir nesses casos, né, em que a pessoa está diante dessas situações, não pedir o socorro de autoridade pública, né, assistência imediata, certo? A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte, tá? O bem jurídico tutelado aí, gente. Desculpem. O bem jurídico tutelado. Tutela-se o dever de solidariedade humana, né? E, logicamente, também a vida e a saúde das pessoas, né? Próximo. Mas o dever de solidariedade humana, né? Sobretudo o dever de solidariedade humana. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade, nós não vivemos sozinhos, né? E nós temos o dever de ser solidários, né? Vamos dar uma lida no artigo 3º. Da Constituição Federal, no caso, tá? Vou ver nossa Constituição aqui, porque... Constituição Federal, vou ler aqui, ela não... demorando um pouquinho, mas vai dar certo. Vamos lá, artigo 3º da Constituição Federal. Constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade justa, livre e o que? Solidária. A solidariedade é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, certo? E dentre a gama de obrigações que você tem como cidadão, está o dever de ser solidário, de entender que você vive em sociedade e que você, se puder, tem que ajudar uma pessoa que está na situação, principalmente na situação de vida ou morte, como é no caso aí, no delito de omissão de socorro, certo? Então, só para a gente lembrar mais uma vez, quais são as espécies de crimes omissivos, né? Tem-se os crimes omissivos próprios, nas quais a omissão criminosa vem apontada expressamente pelo tipo penal incriminador, como é o caso, por exemplo, da omissão de socorro, né? E outro caso também de crime omissivo próprio, no Código Penal, é o artigo, se eu não me engano, vamos dar uma lida aqui, 244. O abandono material também é uma espécie, certo? Também é uma espécie de crime omissivo próprio, tá, gente? Para lembrar. É porque a omissão de socorro é o mais conhecido, na verdade. Mas também o artigo 244 é uma espécie de crime omissivo próprio. E tem também, como eu disse anteriormente, os crimes omissivos impróprios, ou os comissivos por omissão, que não trazem no tipo a omissão propriamente dita. Nesses casos, a gente visualiza o comportamento omissivo do agente no tipo penal em razão da função de garantidor dele, né? E essa função de garantidor está disposta no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, certo? Seria para evitar situações em que as pessoas, mesmo responsáveis, né, de forma legal, saírem ilesas por uma, vamos dizer assim, por uma irresponsabilidade, ou por uma postura que elas deveriam ter para evitar a ocorrência daquele delito, tá? Então, mais uma vez, pode-se figurar de duas maneiras a omissão de socorro. Isso aí eu falei quando a gente estava lendo o tipo, né? A falta de assistência imediata, que se verifica quando a gente pode prestar o socorro pessoalmente à pessoa que dele necessita sem risco próprio, logicamente. Por exemplo, se eu
tenho medo de altura e eu não posso, por exemplo, tirar uma pessoa que está presa ali numa situação de altura, não sei, num muro, a pessoa pode cair, pode se machucar e tal. Enfim, se eu tenho medo de altura, eu não vou lá. Se a pessoa está se afogando, eu não posso ir lá porque não sei nadar, também eu não tenho obrigação de ir lá, mas eu tenho a obrigação de o quê? De chamar uma pessoa, uma autoridade, né, que possa ir lá e resolver a situação, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que veio se afogando, até eu coloquei o exemplo. Outro exemplo, o motorista que vendo a pessoa acidentada não coloca no veículo para levar a um hospital. Ou profissionais de saúde que não atendem prontamente o paciente quando era possível proceder. Eu dei alguns exemplos aí de situações fáticas que poderiam configurar essa primeira parte do tipo penal de omissão de socorro. Também existe a segunda parte do delito, né? Que é a falta de assistência imediata. Se você não pode fazer sem que isso represente um risco para você, você tem que chamar quem possa fazer, né? Que dá quando a gente, não podendo prestar socorro pessoalmente, deixa de solicitar auxílio às autoridades públicas quando havia meios para tanto. No exemplo anterior, se a pessoa não soubesse nadar, deveria noticiar o afogamento a qualquer agente da autoridade para que esta providenciasse o salvamento. Não fazendo, incorre na conduta típica, logicamente. Para se livrar da responsabilização penal, o agente deve acionar de imediato as autoridades, né? Salva-vidas, geralmente na praia, é um bombeiro militar, para quem não sabe, né? É um agente público militar que está lá habilitado e treinado para salvar as pessoas, tá? Então, se você não sabe proceder com um resgate dentro de uma situação de afogamento, você vai lá e chama essa pessoa para poder agir. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, né? Não exige nenhuma qualidade especial, independentemente da vinculação jurídica com a vítima. Trata-se de um crime comum. Todos os presentes que se omitirem serão considerados autores do crime. Se eles estiverem dentro de uma mesma situação e se omitiram também, vão ser considerados autores e coautores do crime, tá? Sujeito passivo. Aí é que está que deve estar a atenção de vocês, tá? Aí o sujeito passivo ele está, como eu falei, disposto no próprio tipo. Criança abandonada, criança extraviada, pessoa inválida ao desamparo, pessoa ferida ao desamparo, pessoa em grave e eminente perigo. Estes casos são os sujeitos passivos desse delito, tá? Por uma questão de princípio de legalidade e anterioridade da lei, tá bom? O direito penal, como eu sempre falo, é um ramo restritivo do direito, logo, a sua interpretação ela tem que ser feita de forma estrita. Não se pode ter uma interpretação extensiva em prejuízo do réu, tendo em vista que o Código Penal ele serve ao Estado para tolher direitos do seu administrado. Não é isso? Momento da consumação. No momento da omissão, uma vez que a vítima já se encontrava anteriormente em situação de risco. Nesse caso, a tentativa é possível? Não, não é possível por quê? Porque não é possível fracionar o iter criminis desse tipo. Por quê? Porque é uma infração instantânea. Por exemplo, se o agente presta socorro, o fato é típico. Você está lá vendo a pessoa numa situação de precisão. Você ou vai lá e ajuda, ou vai lá e chama quem possa ajudar, ou você se omite. Se você se omite, você está cometendo crime. Se você vai atrás de ajuda de qualquer maneira, ou vai lá e ajuda, aí esse fato é atípico, né? Então, não tem... o momento é instantâneo entre a ação e a configuração do delito. Não tem um intercrimes muito longo que a gente possa fracionar. O elemento subjetivo é o dolo de perigo, direto ou eventual. Caso de aumento de pena, quando a omissão de socorro resulta em lesão corporal ou resulta em morte, nos termos do artigo, no parágrafo único
do artigo 135. Beleza? Então vamos seguindo em frente. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Esse é um delito que é, assim, eu acho que relevantíssimo ele constar dentro do Código Penal brasileiro. Eu acho que o legislador foi muito feliz em trazer esse delito para o Código Penal, tá? Logicamente, você tem o crime de omissão de socorro, né? Que é do artigo 135. Mas existiam situações específicas, principalmente em hospitais, em clínicas, que eram assim criminosas, sempre foram criminosas e mereciam um tipo penal específico assim para poder defender os bens e valores da sociedade, sobretudo a vida, né? A integridade física e a saúde das pessoas, física e mental, e a saúde das pessoas. Vou dar um exemplo aqui, uma vez que aconteceu comigo, certo? Uma vez, estava saindo da faculdade e eu morava com meus pais, na época quando eu morava com meus pais, eu morava ali na Vajota, né? E eu estava indo para casa e tal, estava dirigindo, e quando eu passei por cima do viaduto da Engenheiro Santana Júnior, quando eu passei do Hiper Bom Preço, né? Uma pessoa tentou me assaltar, né? Então, ela jogou uma pedra de calçamento para cima, e essa pedra de calçamento resvalou no meu vidro, pegou na direção e pegou na minha cabeça. Eu tenho uma cicatriz até hoje, 24 pontos, né, daqui pra cá. Beleza. Eu segurei o baque lá, porque, enfim, eu acho que foi Deus também, e acho que pelo fato de eu sempre praticar esporte, joguei futebol, eu sempre tive muito impacto. Eu jogava futsal, sempre joguei a minha juventude toda e tudo. Tive a oportunidade até de me profissionalizar, mas não me profissionalizei. Mas enfim, me ajudou, acho que me ajudou muito esse meu histórico de atleta, né? Como diz o nosso presidente. Mas eu acho que ajudou mesmo. E aí eu consegui segurar aquela pressão daquela pancada na cabeça, mas fiquei todo ensanguentado, cabeça aberta. E Deus me deu força de eu ir até o hospital mais próximo, né? Sorte que eu estava com a carteira, né? Meu pai sempre falou, meu filho, sempre ande com carteira, porque se alguém lhe achar morto, você não vai ser enterrado como indigente. Mas eu sei que ele é muito extremo, assim, muito duro, mas ele tá certo, né? E eu sempre andei com carteira. E, bom, tava com a carteira do meu plano de saúde, cheguei ao hospital e todo ensanguentado, cheguei lá pedindo atendimento e tal, e aí a moça falou, não, 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 você tem que passar digital em primeiro, não sei o que, passar a carteira. Eu falei, moça, olha aqui minha cabeça como é que tá. Aí quando eu mostrei a cabeça, aí ela, não, 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 desculpa e tudo mais, tá aqui e tal, e chamou o enfermeiro, não sei o que, aí eu entrei. Vamos supor que nessa situação ela tivesse insistido naquele procedimento burocrático do plano de saúde para poder eu ser atendido, né? Ou, pior, se ela tivesse, por exemplo, exigido, se eu não tivesse plano de saúde, né? Porque se eu não tivesse plano de saúde, eu tinha que ser atendido da mesma maneira. Porque o que ia me ter à disposição ali era um hospital, né? E se ela pedisse um cheque, né? Um cheque calção, ó, tá aqui, é tantos mil reais, então essa mini cirurgia é tantos reais e tal, tá, me deixa o cheque aqui, você só entra na sala da cirurgia se você deixar esse cheque ou esse valor e tal. Pô, eu tô ali na situação absolutamente vulnerável, né? Com um corte na cabeça, aberto, com o risco de ter uma hemorragia e tal. E aí a pessoa me exige um cheque, né? E isso era muito comum, muito comum. Situações, principalmente situações de urgência, assim, que a pessoa chegava em emergência, né? Uma vez também, até acompanhei um colega que sofreu um acidente de moto e o cara estava muito mal e tudo. Eu fui lá, socorri o cara. Quando eu cheguei lá na emergência também aconteceu a mesma situação. Mas na época eu já tinha estudado já até direito administrativo, né? Eu não fui nem pelo lado penal, não.
eu falei o seguinte, olha, se você não atender esse rapaz, eu vou entrar com mandado de segurança e vou lhe colocar como autoridade coatora aqui, certo? Eu vou colocar o diretor do hospital como autoridade coatora. E o cara não tinha, é, como é que se diz, carteira de plano de saúde, mas que o hospital, a clínica era a única que estava mais próxima, estava aberta, eu tive que ir lá ajudá-lo, né? Enfim, lógico que a gente ia pagar pelos serviços particulares e tal, mas não naquele momento, né? Pelo amor de Deus, é uma questão de humanidade, né? Então, o legislador ele colocou esse artigo aí, o artigo 135A, exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte. Então, assim, configura essa infração quando? Quando na ocasião do atendimento médico hospitalar de emergência, você chegou na emergência, é exigido do paciente uma garantia. Você só vai ser atendido se você der esse cheque aqui, tá? Condicionando ao atendimento. Ou então, você vai ter que preencher essas 3 páginas aqui de formulário para você entrar na sala de cirurgia, tá aqui sua carteira, você tem que passar digital e você lá sangrando na situação de absoluta emergência. Também configura-se. O legislador pretendeu, logicamente, resguardar a vida e a saúde das pessoas acima de qualquer valor econômico prévio ou de burocracias próprias dos estabelecimentos de saúde, né? Primeiro, trata-se do doente, depois, cuida-se da burocracia, né? Então, o sujeito ativo, somente os funcionários responsáveis pela recepção em um hospital ou clínica de atendimento emergencial, além de seus superiores, tá, gente? Que tenham determinado que assim agissem, chefe de serviço, diretor de hospital, proprietários. Se for uma política da empresa, também entra como, como um sujeito ativo desse delito aí, certo? Sujeito passivo, logicamente, é a pessoa que é exigida, a quem é exigida a calção promissória, né? Aquela que necessita de atendimento emergencial, que está com a sua saúde em perigo, tá? A tentativa é inviável porque a consumação ela é instantânea, não tem tentativa aí pela própria natureza do delito, tá? Causas de aumento de pena. De acordo com o parágrafo único do artigo 135-A, a pena é aumentada até o dobro se da tentativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte. As hipóteses são evidentemente pré-dolosas, tá certo? Então, acho que ficou bastante claro aí, até com o exemplo que eu dei, da minha situação particular, um episódio que aconteceu comigo, acerca desse delito aí, né? É uma situação que ocorria muito, tanto é que se vocês tiverem a curiosidade de ver no tipo penal, né, vocês vão conferir aí que ele foi incluído pela Lei 12.653 de 2012, então não é um tipo penal em comparação com os outros tão antigo assim, é até recente. Crimes de maus tratos, tá? Esses crimes de maus tratos, na verdade, você vê hoje, é como se fosse um gênero, né? Gênero de maus tratos. Você tem maus tratos a animais, você tem maus tratos a idosos, você tem o crime de tortura. Então, eu enxergo a expressão maltrato, né, o proceder do maltrato como um gênero, que tem vários tipos de espécies, né, de subespécies, né? O Código Penal, por ser uma norma mais genérica, né, em termos penais e criminais, ele traz aí no artigo 136 esse delito, né? Vamos dar uma lida nele aí. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, de ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou cuidados,
indispensáveis, quer sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou de disciplina. Então, pressupõe um agir de forma desproporcional, certo? Eu acho que muitos aqui em sala de aula têm filho, né? Vou dar o exemplo do filho, né? Que é o exemplo mais corriqueiro. E quem tem filho, ou tem animal, ou tem qualquer outra coisa sobre a sua guarda, a sua proteção, sabe que educar, né, é uma função extremamente difícil, né? E que exige uma energia, né? Que exige uma energia. Se você não dá limite a uma criança, por exemplo, ou a um animal, o convívio tanto com a criança quanto o animal vai se tornar cada vez mais difícil. E o convívio deles com a sociedade também. Então, você educa, né? E para educar, muitas vezes, você tem que ser enérgico. Você tem que dizer o não. Você tem que ensinar, né? Você tem que dar um castigo, né? Faz parte, porque muitas vezes a criança, por exemplo, ela desafia você, né? Mas tudo tem um limite, né? Certas situações, né? Os pais, eu vou dando um exemplo aqui dos pais, tá? Eles extrapolam esse limite e passam a agir de forma a expor a perigo com a saúde do filho, né? Em razão de uma tentativa de educação. Por exemplo, castigos muito graves, surramentos, enfim, ou, por exemplo, em estabelecimentos psiquiátricos, né? Você vai dominar ali um paciente, você, ao invés de, por exemplo, colocar uma camisa de força, você bota a camisa de força e dá uma surra, né? E aí você, enfim, existe uma série de situações que envolvem educação, ensino, tratamento e custódia, né? Que você pode se exasperar, né? E essa exasperação, ela é tida como crime, tá certo? Qual é a pena do crime de maus tratos? A pena é de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Eu acho uma pena baixa, tá? Eu acho que é uma pena que, inclusive, devia ser revisada aí pelo legislador. Eu acho que, diante de tantas situações que a gente vive hoje, vê nos noticiários e tal, eu acho que mereciam uma revisitação por parte do legislador dessa pena aí muito baixa. Realmente, vendo agora, então, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, substituído por multa, realmente muito baixo. Parágrafo primeiro, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, aí já vai para reclusão de 1 a 4 anos, já aumenta um pouco. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Né? Imagine um bebê, uma criança de 6 anos, por exemplo, você se exaspera e dá faz um surramento lá, ou estabelece um castigo muito grave, enfim, né? Bem jurídico tutelado. Tutela-se a vida, a incolumidade física e a saúde das pessoas. Né? Sujeitativo é próprio. Né? Aqui, o sujeitativo não é qualquer pessoa, mas é um sujeito ativo próprio. Para poder ser o agente criminoso nessa conduta de maus tratos, é preciso o quê? Um requisito. Então, quem exerce autoridade, guarda ou vigilância para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. Por exemplo, um enfermeiro no hospital psiquiátrico que abusa da força, né, para poder conter, né, ou para poder, vamos dizer assim, manejar um paciente, né? Corriqueiramente ele age com maus tratos ali, ele aperta com muita força,
ele dá uma injeção sem os cuidados, ele coloca a pessoa claramente e de propósito numa situação de sofrimento, né, em razão daquele tratamento ambulatorial ali, porque é um tratamento ambulatorial, um hospital psiquiátrico, né? E era muito comum, né? É muito comum. E antigamente era muito comum essa situação de maus tratos. Inclusive, se vocês se interessarem por essa questão de hospital psiquiátrico, tem um livro que eu vou até pesquisar ele agora, porque já que é aula hospital psiquiátrico, o livro, esse livro é brasileiro. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Livro traz testemunho de genocídio no maior hospício do Brasil. Deixa eu ver aqui. É esse mesmo. Deixa eu só pegar o nome do livro para vocês, que é bastante interessante. Só um minutinho. Não, é um livro recente, de 2013. Ah, o nome do livro é Holocausto Brasileiro, tá? Holocausto Brasileiro. Ele fala muito sobre essa questão de tratamento de pacientes psiquiátricos no passado. E, sobretudo aqui, ele trata especificamente das barbáries que aconteceram no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, né, que foi um hospício onde mais ou menos 60 mil brasileiros morreram ou foram mortos em muitos casos, né? Então, o nome do livro é O Holocausto Brasileiro. Ele é de 2013 e ele é bem assim, ele é bem lido, assim, ele sempre é fácil de achar, né? Se você vê no site da Saraiva ou enfim, da Cultura, até mesmo no estante virtual, se você não tiver problema com livro usado, eu mesmo não tenho, eu compro livro usado pra caramba. E eu recomendo, é um livro muito bom. Eu li algumas partes deles, eu acho que tem até fotografia no meio, eu gosto. É um livro bem interessante que trata dessa rotina também de maus tratos, né? Sobretudo em hospícios, antigamente, e hoje ainda tem, lógico, mas bem menos, até porque a psiquiatria evoluiu muito, a psicologia também evoluiu muito, e o tratamento hoje de pessoas que sofrem desse mal, né? Tende a ser mais humanizado, tá certo? O sujeito passivo também é próprio, tá, gente? É quem está sob autoridade, guarda ou vigilância para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. Custódia também. Então, esse caso do hospital psiquiátrico que eu dei também poderia se aplicar no hospital, no manicômio judiciário, né? Porque a gente sabe que, além da pena, né? Por exemplo, você tem três espécies de pena dentro do direito penal brasileiro. Você tem a privativa de liberdade, restritiva de direito, multa, né? As medidas de segurança não são consideradas pena, são consideradas tratamento. E uma das medidas de segurança é a internação, né? Que é o recolhimento em um manicômio judiciário. E vamos supor que nessa situação de internação ocorra lá, né, sob a cautela do Estado, um maltrato a um paciente, né? Uma situação que ele está sobre a custódia do Estado, ele está custodiado. O nome da prisão, antigamente, chamava cautela pessoal, né? Então, a partir do momento que a pessoa está cautelada ali pessoalmente, dentro de um presídio, ou dentro de um hospital psiquiátrico, ele está sobre o quê? Sobre a custódia do Estado. Então, os agentes públicos que tratem dessa pessoa têm que tratar com humanidade, não é passar a mão na cabeça, não é dizer que é lindo, que é maravilhoso. Eu sei que um ambiente de presídio, por exemplo, um ambiente de manicômio judiciário não é Disneylândia, né? Eu sei disso, eu conheço e sei que é um ambiente duro, que você tem que ser forte, que você tem que ser enérgico, que você tem que se mostrar que você tem respeito. Mas até para poder você ser respeitado, você não pode cometer exageros, né? Aí você não vai ser respeitado e vai ser pior.
e além disso você pode incorrer, inclusive, em, em delito, né? Você pode ser sujeito à corregedoria, enfim, além dos prejuízos de natureza criminal aí, tá certo? Artigo 18 do ECA. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Eu também trago aí também, tá? Como observação. Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 18. Né? Como se fosse um princípio de proteção à criança e adolescente. Aí, mais no caso do exemplo do filho que eu dei, do pai do filho, né? Da educação. Tipo objetivo. Né? O que significa o tipo, né? Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob autoridade, guarda ou vigilância para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. Né? Então, todos esses elementos, eles estão no tipo. Se na situação concreta não se tem um enquadramento com o tipo, você não tem um enquadramento nesse tipo penal aí. Você pode ter em outro, mas nesse tipo penal não. Privando de cuidados afetivos, morais e materiais indispensáveis. Exemplo, higiene, vestuário, sujeitando a trabalho excessivo, sujeitando a trabalho inadequado, abusando de meios de correção e disciplina, né, que até a lei da palmada aí que eu dei o exemplo e tal. A autoridade é o vínculo... Aí eu trago o conceito, né, de cada coisa. Vínculo de poder de uma pessoa sobre a outra, prerrogativa legal, guarda, né, prerrogativa legal atribuída aos titulares do poder parental, terceiros para indicar a devida formação, vigilância, são os cuidados em relação à segurança alheia, educação, socialização para viver em sociedade, né, ensino, conhecimento passado, tratamento, cura e tratamento de doenças mentais e físicas, e custódia, manutenção de alguém em cárcere, tá? A consumação, o delito se consuma quando há exposição ao perigo, né? A tentativa, ela é possível, certo? Nos verbos correspondentes. Então, como os maus tratos envolvem uma ação, né, também, você, com aquela ação, você expõe o perigo da vida da pessoa, você pode ser interceptado naquele momento por motivos alheios à sua vontade. Então, se você pegar o intercrimes, você vê ali, pode ser fracionado naquele determinado momento ali. Você pode ser impedido por uma razão independente da sua vontade, tá certo? Tentativa é possível, né? Como eu já falei. Ação penal pública incondicionada, aí você tem as qualificadoras no parágrafo 1º e 2º e a causa de aumento de pena no parágrafo 3º, tá bom? Vamos entrar agora no meu artigo que eu gostava mais na época da faculdade, né? Quando eu estudei Direito de Crimes em Espécie, eu adorava ler sobre rixa, né? Primeiro que eu gostava do nome, acho legal esse nome, rixa, mas quando eu li o artigo, eu verifiquei que esse artigo não se trata do que eu imaginava, né? Eu imaginava que era uma rivalidade, que era uma disputa, uma contenda ali, mas na verdade a rixa ela é uma grande confusão, né? Ela é uma briga generalizada, né? Ela é um fuá, como é conhecido aqui no Ceará, né? Então, eu coloquei essa imagenzinha aqui, que ela é uma ilustração do que é uma rixa. Rixa é isso aí, é uma porradaria, é uma confusão generalizada, é todo mundo se batendo, se quebrando, e no final sai todo mundo muito mal, né? Ou lesionado, pode ser até morto, enfim. Rixa, para resumir, é uma grande confusão, é uma grande contenda, uma grande briga, né? Então, participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Você vê que mais parece uma contravenção do que o próprio tipo penal mesmo, do que um crime, né? O tipo, olha a pena. Detenção de 15 dias a 2 meses e multa. Né? 15 dias a 2 meses. Eu acho que eu não lembro de ter visto até agora na nossa matéria uma pena tão baixa. E parágrafo 1. Se ocorre lesão corporal ou morte, natureza grave aplica-se
pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Porque, na verdade, na rixa, esse resultado morte, em tese, você não vai saber quem foi que gerou esse resultado morte, né? Ah, o fulano morreu quando o outro apontou e deu um soco na cabeça dele e ele morreu. Você não pode dizer isso, sabe? Se você não conseguir identificar, como é a maioria dos casos, dentro da confusão generalizada, as pessoas que foram identificadas que participaram daquela confusão, cada uma delas vai ter um aumento de pena em razão do parágrafo único, tá? A não ser que, claro, você possa identificar a pessoa, né? Aí já vai ser os 500. Bem, conceito de rixa. E eu trago esse conceito de rixa porque muitas vezes, até mesmo antes de eu estudar crimes em espécie, eu achava que rixa era uma outra coisa, né? Então eu trouxe o conceito aí para que fique bem claro. A rixa é uma briga entre mais de duas pessoas. Por quê? Porque se for entre duas pessoas, ou você tem uma via de fato, ou você tem uma lesão corporal, né? Ou você tem um homicídio, ou uma lesão corporal com resultado morte e tal, enfim, né? A rixa é uma confusão, então é uma briga maior, não é um contra um. Você tem 3 para cima, né? Tem 3 pessoas brigando entre si, tá? Então é uma briga entre mais de 2 pessoas, acompanhada de vias de fato ou violências recíprocas, pouco importando que se forme ex improviso ou ex propósito. O de propósito é de improviso, né? Ou pensado. Queiroz de Moraes define a rixa como o conflito que, surgindo do improviso entre 3 ou mais pessoas, cria para esta situação de perigo imediato à integridade corporal ou à saúde, né? Existe a situação de perigo mencionada quando os rixantes lutam confusamente entre si, empregando vias de fato, outros meios qualquer, como pedrada, tiro, que põem em risco a integridade corporal, a saúde, tantos contendores, tarará, tarará. Eu penso em rixa muito, quando eu penso em rixa, eu lembro daquelas brigas de torcida. Quem já assistiu os filmes dos Hooligans, é um filme inglês que fala sobre briga de torcida. Quem gostar de futebol, eu recomendo também esse filme Hooligans, é muito massa, eu gosto muito de futebol inglês, então é muito legal, vale a pena assistir também. E tem uma cena lá em que, eu acho que é a cena final, em que as duas torcidas elas se encontram e a cena final do filme é uma porradaria generalizada, né? Rola garrafa, a torcida A contra a torcida B, aí no final a A tá brigando entre si, é uma confusão só. Aí o rapaz, isso aqui é uma cena de rixa clássica, porque ninguém é uma briga totalmente confusa, você não sabe, é uma grande confusão. Você não sabe quem está batendo em quem, o porquê, enfim, uma situação totalmente atípica, né? Atípica no sentido não atípica penalmente, ela é típica penalmente, mas assim, totalmente confusa e diferente, né? Bem jurídico tutelado, a integridade corporal e a saúde, bem como a vida. E a paz e a ordem... Ah, sim, aí tem a pergunta. E a paz e a ordem pública é um bem jurídico tutelado? Vamos ver aqui. Participar de rixa salvo para salvar os contendores. O parágrafo único, se resulta morte ou lesão corporal. Você vê aí que o tipo penal não resguarda diretamente, né, a paz e a ordem pública, né? É claro que existe uma perturbação da paz e da ordem pública, porque é uma grande confusão, mas não é esse o bem jurídico que o Código Penal ele quis proteger, né, de forma mais evidente. Na verdade, é a incolumidade corpórea, né, que o Código Penal ele quis proteger, né, incolumidade corpórea até mesmo a vida, tá certo? Então, lógico que existe, é uma consequência da rixa, uma confusão, né, uma perturbação à paz e à ordem pública, mas não é essa a preocupação que o Código Penal teve em incriminar esse tipo penal aí, não. Em proteger mesmo a saúde e a integridade física, mesmo a vida das pessoas, tá? Sujeitativo pode ser qualquer pessoa, passivo também, né? Observação, na participação da rixa, os rixosos são ao mesmo tempo
os sujeitos ativos e passivos. Aquele que, com seu comportamento, procura agredir o outro participante é considerado sujeito ativo do delito. Da mesma forma, aquele que não só agrediu, como da mesma forma foi agredido durante a participação na rixa, também é considerado sujeito passivo de crime. Os dois, quem apanhou e quem bateu, podem ser, no caso, né, incriminados pelo tipo de rixa, tá, gente? Então não tem quem bateu e quem apanhou. Todos os dois vão ser aí incriminados. Se em algum momento, logicamente, eles batem e eles apanham, né? Consumação, início dos atos de violência recíproca. Apenas para... gente, atenção, tá? São atos de violência, né? Mas é violência física. Xingamento, palavra de baixo calão e tal, palavra de ordem, isso aí não configura rixa, não. Rixa é um delito raiz, tá? Não tem frescura, não. Negócio de, minha mãe, sou filho da mãe, não sei o que e tal, vem cá, vou te pegar, não. A rixa já começa no 220, não tem conversa, entendeu? Então, assim, a consumação é com o início dos atos de violência recíproca, é um delito raiz mesmo, não tem nutelagem não, no meio aí não. Tá? A tentativa, já tivemos a oportunidade de ressaltar que toda vez que pudermos fracionar o iter-crime, será possível o raciocínio da tentativa, né? Isso a gente falou no começo da aula. A rixa amolda-se ao conceito de crime plurissubsistente, razão pela qual dependendo da hipótese concreta, poderá ser possível o raciocínio da tentativa. Vou dar um exemplo aqui. As pessoas marcam de brigar em determinado local e antes de iniciar o evento da confusão, eles são surpreendidos por policiais, né, que interceptam aquela ação dos rixosos, né? Então vai ter a tentativa, eles se armaram ali para brigar, o policial vai achar soco inglês, vai achar corrente, faca, enfim... e aí ele vai levar todo mundo para a delegacia, né? Elemento subjetivo, dolo, né? Não se admite modalidade culposa por não constar previsão legal. Esse tipo é muito massa, realmente. Né? Não tem culpa, não. Ou o cara vai para cima ou não vai. Só lembro dos hooligans do filme, vocês têm que assistir. Nesse caso, a tentativa é possível? Não é possível. Opa, peraí. Eu acho que aqui... Gente... desconsiderem, por favor, tá, gente? Por favor, desconsiderem a última parte da nota de aula, porque foi sem querer que acabou ficando do outro artigo que eu estava comentando, tá? Então, a nota de aula ela vai até a página 7, tá bom? Por favor, desconsiderem a página 8, tá? Tá bom? Então, é isso. Só para corrigir, tá, gente? Crime de rixa, admite tentativa? Sim, porque é possível, no caso, fracionar o iter-crimes. E até eu dei o exemplo aí. As pessoas marcam de brigar em um determinado lugar e antes de começar a rixa, a briga, a porradaria, chegam os policiais e interceptam aquilo ali e acham com os rixosos, por exemplo, soco inglês, faca, corrente, aí, logicamente... E o policial vai analisar aquela situação, vai ver que eles tinham a intenção de brigar entre si e vai levar para a delegacia. Ou seja, os rixosos queriam brigar, foram para brigar, mas aquele crime vai ser de tentativa porque por uma razão alheia à vontade deles, você vai lembrar do artigo 14, foi impossível a ação e a configuração desse delito, tá bom? Por favor, desconsiderem essa página última aí da nossa nota de aula, tá certo? Então nós ficamos por aqui. Eu acho que foi bastante proveitosa essa aula, porque a gente conseguiu avançar bem. Já estou terminando também a nota de aula dos crimes contra a honra e devo estar lançando também o vídeo logo mais para vocês, tá? Para a gente avançar o máximo que puder no conteúdo, sem prejuízo do aprendizado, logicamente. Vamos se virando aí nesse novo normal aí até que as coisas se restabeleçam, tá certo? Um grande abraço a todos, valeu!